que vocês estejam muito bem. Nós vamos começar agora a parte de cálculos estequiométricos. Eu vou compartilhar aqui com vocês o conteúdo da videoaula de hoje, né? Então, gente, essa parte de cálculos estequiométricos foi dividida em duas partes, e nessa primeira parte a gente vai ver uma sequência prática para montagem desses problemas envolvendo cálculos estequiométricos. Aí a gente vê proporção entre quantidade de matéria, entre número de moléculas, entre massa e mol, e entre volume de gases e mol. Bom, gente, a estequiometria é uma palavra que tem origem grega, que está relacionada à medida de elemento. Como que a gente fala isso, medida de elemento? A gente traduz para cálculos que estão relacionados à quantidade de massa, de volume, de mol, número de átomos, número de moléculas, levando em consideração os reagentes e produtos em uma reação química. Então, a fundamentação teórica, gente, para esses cálculos estequiométricos, eles estão baseados lá na lei de Proust, que falava o seguinte: que em uma reação química, os reagentes e produtos, eles estão em uma proporção definida, né? Então, a partir dessa lei de Proust é que foi definida esses cálculos estequiométricos. Bom, aqui eu trago para vocês uma sequência prática para a gente montar esses problemas envolvendo os cálculos estequiométricos. Primeiro passo, gente, é escrever a equação da reação química balanceada no problema. Então, a gente escreveu a equação, ok. Se ela não estiver balanceada, a gente passa para o passo de balancear. Por quê? Aqueles coeficientes estequiométricos, que são os números escritos na frente das substâncias, eles indicam a proporção entre o número de mols de combinação dos reagentes para a formação de produtos. E aí, a gente vai estabelecer uma regra de 3 simples, levando em consideração a relação de que um mol, gente, tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 espécies, que pode ser átomos, moléculas, aglomerados iônicos, igual nós vimos na aula anterior, né, que é aquela aula relacionada a noções de estequiometria. E aí a gente pode relacionar que um mol vai ter tantos gramas, que a gente faz a análise olhando a tabela periódica, a massa de cada elemento, e aí acha a massa de uma determinada molécula somando as massas dos elementos químicos, né? E aí a gente tem aquela relação também que nas condições normais de temperatura e pressão, um mol tem 22,71 litros. Então a base principal, gente, é saber essa relação aqui. E com essa relação a gente consegue montar a regra de 3 simples. Como que a gente faz a montagem do problema? Na primeira linha, a gente vai colocar a proporção estequiométrica, que é obtida pela essa relação fundamental. Na segunda linha, a gente coloca dado e a pergunta do problema. Então, eu vou trabalhar com vocês alguns casos na aula de hoje. Proporção entre quantidade de matéria. Quando a gente está falando de quantidade de matéria, nós estamos falando do quê? Do número de mols. Por quê? Mol é a quantidade de matéria que um determinado corpo possui, né? A gente estabelece essa relação entre quantidade de matéria pela análise do coeficiente estequiométrico. Olha esse exemplo 1. Calcule quanto oxigênio em quantidade de matéria é formado quando 15 mols de dióxido de carbono são consumidos na reação de fotossíntese. Então, gente, está pedindo a quantidade de mols de O2 e relacioná-lo com a quantidade de CO2, que é dióxido de carbono. Aqui já tem a equação química balanceada, se não tivesse, nós teríamos que fazer. Então, gente, na primeira linha, eu tenho que relacionar de acordo com a estequiometria aqui que está envolvida, né? Então, eu tenho que relacionar o dióxido de carbono com o oxigênio. E está pedindo o número de mols de um em função do número de mols de outro. Então, a proporção restabelece a relação entre mols. Então, ó, o dióxido de carbono, eu sei que a cada 6 mol de CO2 consumido, são produzidos 6 mol de O2. Tá pedindo a quantidade de O2 quando forem 15 mols consumido na reação.
Então, se a cada 6 produz 6, quanto que seria produzido se fosse consumido 15? Né? Então, a gente monta essa regra de 3, ó. Multiplica cruzado, ficaria 6x é igual a 6 vezes 15. A gente cancela o 6 com 6, 15 mol, né? Aqui a gente pode ter uma relação simples, ó. Se a cada 6 mol produz 6, se tiver 15, vai produzir 15. Isso aqui daria para fazer de cabeça, mas vai ter alguns problemas que a gente não consegue fazer dessa forma. Olha o segundo exemplo. Determine a quantidade necessária de dióxido de carbono em quantidade de matéria, então está pedindo em mol de dióxido de carbono, para produzir 5 mol de glicose. Então, agora eu tenho que relacionar o CO2 com a glicose. Como que a gente vai fazer isso? Cada 6 mol de CO2 consumido, produz 1 mol de glicose. Agora eu quero saber quanto de CO2 que vai ser consumido para produzir 5 mols de glicose. A gente monta essa regra de 3 simples, multiplica cruzado, vai ficar x é igual a 6 vezes 5, que vai corresponder aos 30 mols de CO2. Então, quer dizer que para produzir 5 mols de glicose, tem que ser consumido 30 mols de CO2 na forma gasosa, ok? Bom, a gente também pode estabelecer relações entre números de moléculas. A gente pode calcular em termos de quantidade de matéria, que é o número de mols, e depois a gente faz a conversão. Então, eu trouxe uma parte para vocês, relembrando que um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Pode ser átomos, moléculas, íons, elétrons, vai depender do que você está falando no exercício, né? Olha o exemplo 1. Calcule o número de moléculas de água consumidos na formação de 10 mol de oxigênio durante a fotossíntese. Então, eu tenho que agora relacionar número de moléculas de água com número de mol de oxigênio. Então, quanto de molécula de água vai ser consumido na produção de 10 mol de oxigênio? A gente converte o da água para a molécula, porque é o que está pedindo, e o número de mols a gente permanece. Ó. Quantas moléculas tem aqui de água nessa proporção? A gente vai ter 6 que multiplica quanto? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, quer dizer que essa quantidade de moléculas de água consumidas produz 6 mol de O2. Para produzir 10, vai ser quanto? X. Aí, o que a gente faz? A gente multiplica cruzado. Então, vai ficar 6x é igual a 10, que multiplica, né? Estou multiplicando cruzado aqui, que multiplica 6, que multiplica 6,02, eu arredondei, tá, gente? Vezes 10 elevado a 23. O que a gente pode fazer? Cancela esse 6 com esse 6 aqui, vai ficar 10 vezes 6, 60, vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se a gente for trabalhar com notação científica, que é para deixar apenas um número diferente da zero anterior à vírgula, a gente vai trabalhar então com 6, andou com a vírgula para casa, com a vírgula para a esquerda, a gente aumenta uma unidade no expoente, então ficaria 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Então, quer dizer que para produzir essa quantidade de O2, vão ser consumidas 6 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água, né? O exemplo 2. Quantas moléculas de dióxido de carbono são consumidas na formação de 18 vezes 10 a 23 moléculas de glicose? Agora, eu estou relacionando moléculas de CO2 com moléculas de glicose. Então, a gente vai para a reação. Então, vamos lá. A cada 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, são produzidas 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Para produzir 18 vezes 10 a 23, X. Então, a gente estabelece a relação entre proporção, né? Converte para número de moléculas
levando em consideração que um mol tem 6 vezes 10 a 23, então a gente multiplica sempre o número de mols por 6 vezes 10 a 23 para achar o número de moléculas, né? Aqui, como é 6, a gente multiplica por 6. Aqui, como é 1, a gente multiplica por 1. A gente multiplica cruzado, gente, então vai ficar assim, ó. 6 vezes 10 elevado a 23x é igual a 6, que multiplica 6 vezes 10 elevado a 23, vezes 18, vezes 10 elevado a 23, ó. O que a gente pode fazer? Cancelar isso daqui com isso, e vai ficar 6 vezes 18, que vai dar 108 vezes 10 elevado a 23. Passando para a notação científica, a gente chega a 1,08 vezes 10 elevado a 25 moléculas. Bom, a gente também pode ter a proporção baseada em massa e mol, e aí a gente vai basear nas massas molares, e aí eu trouxe alguns exemplos para vocês verificarem como que a gente faz. Determine a massa de dióxido de carbono em gramas consumidas quando são formados 20 mol de glicose. Então, agora eu tenho que estabelecer uma relação entre massa de CO2 e número de mol de glicose. Então, como que a gente faz isso? Eu quero saber a massa em gramas de CO2 para produzir 20 mol de glicose. Agora eu converto aqui para massa e aqui eu deixo o número de mol. Ó. A cada 1 mol de glicose são consumidos quanto? 6 que multiplica. Agora tem que transformar isso em massa. Se vocês olharem lá na tabela periódica, o carbono ele tem 12 unidades atômicas e o oxigênio tem 16. Então, como que eu acho a massa molar? Que seria a massa de 1 mol de moléculas. 1 vezes 12 mais 2 vezes 16. 32 mais 12 dá 44 gramas por mol. Então, cada mol tem 44 gramas. Aqui a gente tem 6 mol, então vai ser 6 que multiplica 44. Então, 6 que multiplica 44 vai produzir 1 mol. Se eu quiser produzir 20, vai precisar de X. Multiplico cruzado, desculpa, vai ficar 6 vezes 44 vezes 20. Então, 6 vezes 20, ó, dá 120. Se a gente multiplicar por 44, ó, posso até fazer aqui do lado para vocês verem, ó. Aqui dá 480, né? Aqui também dá 480, ó, 0,812. Aqui, gente, vocês arrumem para mim, por favor. Foi até bom eu ter feito isso aqui, ó, porque aqui não é 640, ó, 5.280 gramas, tá? Vou até conferir aqui, ó, 480, 84, 0,812, 5.280 gramas mesmo, gente. Então, arrumem aí para mim. Foi até bom eu refazer esse cálculo. A gente pode também trabalhar com proporção entre volume de gases e número de mol, lembrando que nas condições normais de temperatura e pressão, tem alguns livros, gente, que vão trazer 22,4, outros livros vão trazer 22,7, é igual a gente trouxe aqui, ó. O mais correto é a gente trabalhar com 22,71. Então, vamos arrumar isso daqui para 22,71 litros, tá, gente? Ó, calcule o volume de CO2 consumido nas condições normais de temperatura e pressão em litros na formação de 5 mol de glicose. Então, agora eu preciso de volume de CO2 e relacionar com o número de mol de glicose. Então, vamos converter. Vai ficar 6 que multiplica. Aqui, gente, arrumem para mim, por favor. 6 que multiplica 22,71 vai produzir 1 mol de glicose. Para produzir 5, vão ser consumidos quanto? X. Multiplica cruzado, então X vai ser 6 vezes 5, 30. Então, vamos arrumar aqui também 22,71 vezes 30, ó. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 3 vezes 2, 6. Anda com a vírgula duas casas.
681,3 litros de CO2. Levando em consideração, gente, 22,71, porque tem alguns livros que trazem 22,4, mas foi definida as novas condições de temperatura e pressão, tá? Então, vocês arrumem aqui para mim, por gentileza. Bom, gente, de um modo geral, esses cálculos estequiométricos, eles permitem determinar a quantidade de reagentes e produtos através das reações químicas. Então, vocês viram que a gente tem que levar em consideração as noções de química, quando a gente tem que trabalhar com as reações químicas, nós temos que balancear, a gente tem que ver as proporções entre as quantidades dessas substâncias, e a gente também precisa muito de conceitos de matemática para poder fazer essa regra de 3 simples. A gente tem que levar em consideração, gente, que nós estamos fazendo esses cálculos levando todos os resultados com reagentes puros e reações com 100% de rendimento. Mas nem sempre isso acontece. Aí a gente vai ter os casos que a gente fala que são as exceções, ou são outros casos que mais condizem com a realidade e que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Que aí é a segunda parte dos cálculos estequiométricos. Aqui está o livro base para o estudo de vocês, que é o Ser Protagonista do primeiro ano. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar na aula de hoje com vocês era isso. Coloco-me à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. E aí, até mais, até a segunda parte. Gente, tchau, um abraço a todos. Fiquem bem.